Meus queridos, Deus tem algo especial para você e para a sua família. Pastor, ministra aquilo que Deus tem para nossas famílias nessa manhã. Bom, Mônica, assim, nos últimos meses, Deus tem nos levado dedicadamente a ministrar acerca dos papéis dentro do contexto familiar, acerca da condição do pai, da condição da mãe, de tudo aquilo que eles precisam viver de uma maneira comportamental para que os princípios, valores do reino de Deus sejam incutidos na família, seja na relação casamento, dentro do matrimônio, seja na educação dos filhos propriamente dito, enfim, todas as áreas que envolvem o contexto de família. Um dos textos mais poderosos para mim está em Romanos, no capítulo 1, quando fala sobre uma degradação moral acerca do comportamento humano. E ali fala que homens que conhecem a verdade detêm a verdade em injustiça. Então isso fala de que cada vez que o homem, que é o sacerdote do lar, que é essa pessoa que Deus espera que seja o reflexo de Deus na sua família, ele foge do seu papel, ele foge da sua posição de governo, uma reação em cadeia, como um efeito dominó altamente destrutivo começa a acontecer, né? A gente, inclusive, acaba dizendo que os filhos se tornam filhos órfãos, embora tenham pais, caminhando errantes em terra estranha, em terra desértica. E também as mães, né, as mulheres, acabam se transformando em viúvas de maridos vivos, ou seja, elas acabam vivendo como se o homem fosse apenas um ator coadjuvante, não fosse um protagonista, estivesse totalmente marginalizado, né? A gente entende que isso, inclusive, é fruto da própria mídia, né? A mídia, ela traz isso. A gente vê, por exemplo, o programa lá, o desenho dos Simpsons, né? A gente vê o Homer Simpson e o Bart chamando o pai de idiota, de imbecil. Ele é totalmente ridicularizado no contexto da família e esse é o papel, ou seja, é a referência que está sendo transmitida para as futuras gerações americanas. A gente vê lá o Dino da Silva Sauro, né? O baby batendo na cabeça, não é a mamãe, não é a mamãe, né? E a gente até acha engraçado essas questões, mas se você perceber, Mônica, o pai ele está fugindo, né, da importância do contexto familiar. Hoje o homem aparece numa propaganda de televisão em cuidado com animais. Então é vacina de vaca, é ração de cachorro, mas nunca em cuidado com outro ser humano. Isso é altamente prejudicial. Por isso que a gente vê que o homem está perdendo realmente também o seu valor, né? Os grandes índices de acidentes de trânsito, corrupção política, empreendimentos fadados ao fracasso, enfim, várias situações de drogadição são muito mais ligadas à condição masculina, ao homem, do que à mulher. Então, quando o homem sai do seu papel, realmente uma ação destrutiva na comunidade, na família e na sociedade como um todo acaba sendo gerada. Então, o homem precisa refletir o caráter masculino de Deus, né? Como pai, como Senhor, como governo, enfim, todas essas nuances da multiforme graça de Deus, elas precisam extravasar através de um comportamento de um homem que sabe o seu papel no lar. E pensando na condição da mulher, né, o feminismo, infelizmente, acabou destruindo também a condição da mulher. A mulher, ela nasceu para ser amada, para ser cuidada, para ser protegida, e como o homem inoculou, né, insegurança na mulher, ou seja, gradativamente a mulher foi vendo que o homem estava passivo demais, ela num desespero desenfreado, ela se viu tomando conta da família, indo à frente, tendo que sair para o mercado de trabalho para poder dar conta do recado. Então essa mulher é uma mulher que mais tarde começa a ter problemas fisicamente, na alma, problemas de depressão, ansiedade, isso, né? Exatamente, porque não foi gerada para isso, ela não tem condições emocionais, espirituais e físicas para assumir o governo e a liderança que era do homem, né? Então assim, não estou falando que um é melhor do que o outro. Eu estou falando que nós somos diferentes, né? E nos Estados Unidos está acontecendo a feminização do homem, né? Então é muito comum hoje as mulheres colocarem terno e gravata, inclusive uma pasta executiva com seu notebook, sair para as ruas para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia. O homem fica em casa, no cuidado com as crianças, cuidando da comida, da casa, fazendo os serviços que eram da mulher. E isso, no comportamento, começa a dar problema, porque você vê qual é a nação que nós mais ouvimos acerca da destruição do contexto familiar. É os Estados Unidos. A gente vê hoje pais matando filhos, filhos matando pais, aquele pandemônio, né? Uma situação virada de cabeça para baixo. E a mulher, né? A gente pode lembrar de Rebeca. Rebeca tinha uma promessa de que Jacó governaria sobre Esaú, ou seja, né, o filho mais novo governaria sobre o primogênito. Deus já havia falado com ela: no seu ventre
né, quando as crianças estavam no seu ventre. E ela tinha uma promessa de Deus, mas quando o marido está cego, moribundo, perdeu a visão, está fraco, Rebeca toma o lugar que é de Isaac e ela começa a manipular, colocando a mão onde ela não foi chamada e dando um trabalhinho para Deus aí, né? Deus é um Deus misericordioso, compassivo, ele consegue dar jeito na situação lá na frente, mas você vê que Jacó teve que fugir como mentiroso da casa de seu pai, ludibriado seu irmão, manipulado acerca da primogenitura, mentido para todos, e ele sai errante, né, numa terra estranha e desértica, né? E tudo isso poderia ter sido evitado se Rebeca tivesse se alinhado com o céu e não tivesse colocado as suas mãos, mas tivesse esperado por Deus. Então as mulheres, elas precisam estar submissas primeiramente a Deus. Porque uma mulher que primeiramente não é submissa a Deus, ela jamais conseguirá ser submissa ao seu esposo, ao seu marido. Verdade. Então, a submissão, ela não fala de uma escravidão. Ela fala que essas mulheres, elas são livres para pensar, elas não vivem numa obediência cega, elas são respeitadas e honradas na sua individualidade, né? na sua condição, porque assim como Jesus ama a igreja, o marido ama a sua mulher, é a noiva de Cristo. Então, o papel ali a ser copiado é o papel da igreja. Então, a igreja, ela é respeitada, né? E assim como a mulher é respeitada. Mas a palavra submissa, ela quer dizer encaixada na visão. Ela tem a missão de fazer com que o seu esposo, o seu marido, conclua a missão. Então, se você quer uma família feliz, uma família abençoada, viva os papéis, viva debaixo da glória de Deus, buscando ao Senhor as suas referências, vivendo dentro desse contexto, né? Que é o contexto bíblico, moral, ético, estruturado nas bases, na essência da palavra de Deus, buscando essa revelação para a sua casa, para a sua família e não vivendo mais sobre o condicionamento da mídia, que está totalmente deturpada, distorcida, as novelas enviando mensagens constantemente para as residências, as revistas de moda e comportamento, estruturando a importância e o valor das pessoas somente na imagem e não pensando naquilo que é interior. Então essa seria a mensagem que a gente deixaria para 2013 e para o resto da sua vida, né? Para todas as famílias que busquem esse padrão em Deus para viver os seus papéis, né? E para que Deus possa agir. Então, quando as coisas estão no lugar, estão organizadas, nós estamos usando o nosso comportamento como uma linguagem de livre-arbítrio para Deus. Nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor pode entrar na minha casa e o Senhor pode fazer o que o Senhor precisa para poder viabilizar a sua bênção e a sua vitória. Você vai ver na sua casa que se a mulher ela vai para o seu lugar, inevitavelmente Deus vai tratar com esse marido e esse marido vai ser uma bênção diante de Deus. Inevitavelmente, se esse homem reunir os pré-requisitos em Deus de um homem de valor, essa mulher também vai ser pega pelo Espírito Santo e, obviamente, o teto da casa, que é o casamento, estando protegido debaixo dos papéis, os filhos, eles virão nessa mesma proporção, porque eles têm um modelo de referência a ser seguido. Eles têm papéis para olhar e dizer assim: eu posso ser como meu pai é, eu posso olhar para minha mãe, né, e buscar na minha mãe aquilo que eu quero para minha esposa, por exemplo, né, num filho homem, e buscar realmente. Será que o seu filho pode dizer: eu quero casar com uma mulher que seja como a minha mãe é, né, em sua essência, não nas suas atividades, porque obviamente o homem não casa com a esposa para que seja a mãe dele, né, mas assim, buscar nos valores, nos princípios. Será que a sua filha, a mulher, pode dizer, né, o meu pai é um príncipe, ele ama a minha mãe, é um homem de uma mulher só, é um homem alinhado com o céu, um homem de Deus, e eu quero casar com um homem que seja como meu pai é, né? Será que a gente pode despertar nos nossos filhos esse desejo, né, de buscar alguém que seja como a gente é em Deus? Então nós precisamos olhar para as futuras gerações de uma maneira diferente. Sabe que a gente pega, infelizmente, os álbuns de família hoje em dia e a gente acaba não buscando nenhum tipo de referência, né, para poder se balizar, né? A gente olha para os nossos antepassados e vê somente situações destrutivas, complicadas. A gente vê que acaba nos entristecendo, mas que nós possamos entender que o nosso papel é mudar a nossa geração daqui adiante, que nos anais da história da nossa família possa existir um homem, uma mulher alinhada com o céu e que possa refletir a glória de Deus. E é possível, né, pastor? É possível, em Jesus é possível, realmente. porque tem modelo, tem o manual de instrução que é a palavra de Deus, então verdade. tá tudo fácil, tem o Espírito Santo para nos ajudar, amém? Glória a Deus, essa palavra tremenda realmente aí, ó, entre em 2013 com essa verdade para o seu coração, para a sua família, e nós vamos orar agora, né, pastor? Vamos orar por essas famílias e que Deus possa manifestar aí na sua casa esse alinhamento, essa transformação que vai te levar para esse lugar de êxito, que é a sua família. Vamos orar, pastor? Vamos orar.
Pai, nós te louvamos pela família e entendemos que a tua família é reflexo daquilo que há no céu. Amém. Nós buscamos, Senhor, em Ti todas as referências, os balizadores que nos deem fundamento, Pai, para nós estruturarmos a nossa casa debaixo da Tua presença e sob a Tua palavra. Senhor, nós queremos estar protegidos por Ti. Por isso ajuda, Senhor, esse homem a sair desse cativeiro de passividade, se levantar como um baluarte na sua geração, um homem que realmente será o reflexo de Deus na sua casa, como pai, como governo, como rei. E nos ajude, Senhor, também a orar por essa senhora, por essa mulher que está em casa, que precisa migrar, Senhor, dessa região de domínio, de manipulação e controle para um lugar de submissão, de ordenança, estando realmente sujeita ao seu esposo e a Deus. Pai, no nome do Senhor, nós abençoamos as famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, glória a Deus. Pastor Jackson, muito obrigado pelo carinho de vocês, né? Pastora Josi está ali dando uma atenção dando para o aquele Arthur cuidado pro agora, Arthur, né? Até os milinguidos veio com a gente hoje. Os milinguidos, teve carimbos coloridos, giz de cera, enfim. A gente tentou armar aqui a mesma coisa que tem em casa para tentar transformar o ambiente mais natural possível. Que é natural, né, pastor? Tem que ser assim. Então foi um carinho muito bom. Que Glória 2013 seja um ano de mais vitórias, mais conquistas aí para vocês. Assim como será para a sua vida e para a sua família, meu querido. Eu quero mandar um beijo enorme para minha amiga Sandra, lá da Divina Calçados, nossa querida parceira. E também esse café lindo e maravilhoso aqui, que é a panificadora Valnice, ali na rua Otávio Cesário Pereira, 890, telefone 3046-6650. Tá todos os dias com a gente aqui, ó. Agora a gente vai, né, participar desse café gostoso, amém, né, pastor? Amém. Um beijo no seu coração, minha querida. A gente vai ficando por aqui, né? E fica aí com a sua família e entenda que família é um lugar de segurança, que família é um projeto de Deus e nunca, nunca será obsoleto. Um beijo enorme no seu coração e a gente volta segunda-feira com mais um tema abençoado para você e para sua família. Tchau, tchau!